solicito do secretário que faça a leitura da mensagem número 002/2012, de autoria do Executivo Municipal. Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Jataí, Gabinete do Prefeito. Mensagem 002/2012. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, ao dirigir-me a Vossas Excelências, submeto à apreciação desta augusta Câmara Municipal o incluso projeto que modifica a Lei Complementar número 21, de 12 de abril de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores do município de Jataí. O presente projeto se justifica tendo em vista as modificações propostas à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, incluindo 2 órgãos de assistência intermediária, Divisão de Educação de Jovens e Adultos e Divisão de Educação Especial. Sendo assim, com a pretendida aprovação do projeto de lei que modifica a estrutura administrativa da Secretaria Municipal mencionada, necessário se faz a aprovação do apenso projeto, uma vez que o plano de cargos e remuneração dos servidores, por consequente, exige tal adequação. Face ao exposto, rogamos a Vossas Excelências que a referida propositura seja aprovada em sua forma original. No ensejo, renovamos nossos votos de consideração e apreço a Vossas Excelências. Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, em 12 de março de 2012. Arilson Nascimento Targino, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto de lei complementar número 002/2012 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final permanente dessa Casa. E solicito do secretário que faça a leitura da mensagem número 003/2012, de autoria do Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Jataí, Gabinete do Prefeito. Mensagem 003/2012. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para, nos termos da legislação vigente, encaminhar a esse augusto Parlamento Municipal a propositura em apenso, que versa sobre a inclusão de órgãos na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, em especial da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, criando, via de consequência, 2 novos cargos de provimento em comissão. A criação desses 2 cargos de provimento em comissão visam atender à coordenação da educação de jovens e adultos, vez que, em 2012, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está promovendo o reordenamento de cursos da educação de jovens e adultos, EJA, na rede estadual de ensino, cabendo ao município prioritariamente a oferta das fases iniciais do ensino fundamental de jovens e adultos, e atender à educação especial em nosso município, já que também é exigência dos níveis superiores do governo que a Secretaria Municipal de Educação possua em sua estrutura administrativa e em plena atuação servidores que se dediquem à educação especial, considerando também a preocupação do Poder Executivo Municipal à educação especial. Assim sendo, urge a submissão desse modelo administrativo a essa respeitada Casa Legislativa para que possa a administração municipal atender ao explicitado. Por oportuno, cabe salientar que as despesas com pessoal, com as alterações propostas, estarão dentro dos patamares determinados pela lei, não comprometendo a sustentabilidade da administração, uma vez que apenas 2 cargos foram criados. À guisa de esclarecimento adicionais, colocamos a equipe técnica desta administração ao inteiro dispor. Diante do exposto, rogamos a Vossas Excelências que a referida propositura seja aprovada em sua forma original. Por derradeiro, aproveito a oportunidade para renovar os mais sinceros protestos de elevado apreço e distinta consideração a Vossas Excelências, extensivo a todos os nobres pares. Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2012.
Arilson Nascimento Targino, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto de lei para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final permanente desta Casa. Solicito do secretário que faça a leitura da mensagem número 04/2012, de autoria do Executivo Municipal. Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Jataí, Gabinete do Prefeito. Mensagem 004/2012. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, submeto ao Pleno desta augusta Casa Legislativa o apenso projeto de lei 001/2012 desta data, que concede reajuste aos servidores públicos municipais e dá outras providências. O aludido projeto de lei tem por finalidade equiparar os salários dos servidores municipais que são remunerados na faixa do salário mínimo, que teve um reajuste de 14,12%, de elevar o salário dos professores efetivos do município no percentual de 20%, para equivalência ao novo piso nacional dos professores, e reajuste de 6,5% para os demais servidores do município. Convém salientar que os reajustes estabelecidos no anexo projeto de lei refletem a capacidade máxima do município para o pagamento dos seus servidores. Desta forma, contando com a compreensão de Vossas Excelências e dos demais vereadores, rogo para que o projeto de lei em anexo seja deliberado em regime de urgência especial, e desde já antecipo o agradecimento e aproveito a oportunidade para externar os mais sinceros protestos de consideração e apreço, extensivo a todos os vereadores desta colenda Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Estado de Mato Grosso do Sul, em 12 de março de 2012. Arilson Nascimento Targino, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor vereador Giovanni Vieira dos Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jataí. Feita a leitura, senhor presidente. Coloco em discussão o regime de urgência especial do referido projeto de lei. Em votação. Verificando que todos os vereadores foram favoráveis, declaro o pedido de regime de urgência especial aprovado. E encaminho o projeto de lei para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final permanente desta Casa. E suspendo a sessão por alguns minutos para que a comissão possa exarar os seus... Solicito do secretário que faça a leitura dos pareceres número 004/2012 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, de autoria do Executivo Municipal. Câmara Municipal de Jataí, Poder Legislativo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento Público. Parecer em conjunto número 004/2012. Projeto de Lei 001/2012, de autoria do Poder Executivo, que concede reajuste aos servidores públicos municipais na forma que menciona e dá outras providências. Relatores: Carlos Alberto Jorge Leite, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Manuel Pinheiro de Andrade, da Comissão Finanças e Orçamento. Relatório. Trata do presente projeto de lei número 01 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre em conceder reajuste aos servidores públicos municipais e dá outras providências. A proposição inicialmente distribuída nessa comissão, observando a competência privativa regimental, arguir sobre a constitucionalidade, juridicidade, legalidade e regimentalidade, todos observados os preceitos legais concernentes aos aspectos que envolve a discussão e posterior votação da matéria em curso. Argumentou o Poder Executivo através da mensagem 04/2012. O aludido projeto de lei tem por finalidade equiparar o salário dos servidores municipais que são remunerados na faixa do salário mínimo, que teve um reajuste de 14,12%,
deve elevar os salários dos professores efetivos do município no percentual de 20% para equivalência ao novo piso nacional dos professores e reajuste de 6,5% para os demais servidores do município. Convém salientar que os reajustes estabelecidos no anexo projeto de lei refletem a capacidade máxima do município para o pagamento dos seus servidores. Desta forma, contando com a compreensão de Vossas Excelências e dos demais vereadores, rogo para que o projeto de lei em anexo seja deliberado em regime de urgência especial e, desde já, antecipo o agradecimento e aproveito a oportunidade para externar os mais sinceros protestos de consideração e apreço, extensivo a todos os vereadores dessa colenda Casa de Leis. Solicitou também o autor inicial que a referida matéria fosse tramitada em regime de urgência especial, ou seja, que em tempo abreviado fosse dado precedência processual legislativa concernente à tramitação da matéria. O projeto de lei foi apresentado tempestivamente na forma do que dispõe o regimento interno da Casa. E esta, em apertada síntese, o resumo relevante desse processo. É o relatório. Inciso 2, análise. A remuneração dos cargos e funções deve ser fixada e alterada por lei, observada a iniciativa em cada caso, obedecido os comandos previstos na Constituição Federal, recepcionado pela Lei Orgânica Municipal, concordados com os artigos 18 a 23 da Lei Complementar número 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, autorização da Lei de Diretriz Orçamentária, existência de recursos na Lei do Orçamento, de acordo com o artigo 169 da Constituição Federal, e atendimento dos requisitos dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em regra, toda matéria gere ou acarrete aumente na despesa pública deve ser acompanhado de seus respectivos impactos orçamentários, financeiros, de acordo com o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a declaração vislumbrando a compatibilidade entre os instrumentos de gestão LDO, LOA e PPA. O projeto de lei em análise não apresenta tais requisitos, vislumbrando apenas na mensagem do Executivo que os reajustes estabelecidos no anexo projeto de lei refletem a capacidade máxima do município para o pagamento dos seus servidores. A capacidade máxima de pagamento ou gastos com pessoal deve ser acompanhada de instrumento de avaliação, já que, sem estes, aferir a capacidade de pagamento impossibilita verificar os mecanismos previstos no parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição Federal e do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem entrar detalhadamente nos mecanismos de controle de gastos com pessoal, bem como na verificação mais detalhada dos dispêndios com a folha de pagamento municipal, já que tais controles devem ser exercidos pela Comissão de Finanças e Orçamento, apenas ilustramos para fins de observações para posterior controle pela comissão competente, regimentalmente definida para esse fim. O inciso 1º da PL 01/2012 equipara-se o valor fixado para a remuneração de classes diversas com vencimentos de R$ 585 para o valor do novo salário mínimo, estabelecido pelo governo federal em R$ 622. É largo o entendimento das cortes judiciais que o salário mínimo não deve ser utilizado com referência para equipação salarial, uma vez que o valor do salário mínimo não pode e não deve ser utilizado como parâmetro dos vencimentos dos servidores públicos, sob pena de inconstitucionalidade. O STF tem manifestado
Emenda. Agravo regimental do recurso extraordinário. Salário profissional, vinculação ao salário mínimo. Inconstitucionalidade. Isonomia, impossibilidade. Súmula número 339 do STF. É inconstitucional qualquer vinculação do salário profissional ao salário mínimo após a promulgação da Constituição de 1988. Recurso ordinário, mandado de segurança, administrativo, servidor público, ausência de direito adquirido à vinculação dos proventos ao salário mínimo, artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. Precedentes, garantia da irredutibilidade de vencimentos preservada. Não há direito adquirido à vinculação dos proventos de servidor público com base no salário mínimo, de acordo com o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal de 1988, devendo apenas, em respeito à garantia da irredutibilidade de vencimento, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria, estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado nos termos do artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal. O sentimento da vedação constante da parte final do inciso 4º do artigo 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação. Essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação. A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere indiretamente peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no artigo 7º, inciso 4º da Constituição da República. Recurso ordinário improvido. Assim sendo, o texto do inciso 1º do artigo 1º da PL número 01/2012 deve ser modificado visando corrigir o vício formal apresentado no bojo inicial, fixando novo valor aos vencimentos dos servidores sem qualquer tipo de equiparação salarial. Com relação aos reajustes dados aos membros do magistério, previsto no inciso 3º do artigo 1º do respectivo projeto, com base no que dispõe a Lei Federal 11.738 de 2008, temos a esclarecer que o Ministério da Educação definiu em R$ 1.451 o valor do piso nacional do magistério para 2012, com um aumento de 22,22% em relação a 2011. Sendo assim, a lei do piso determina que nenhum professor pode receber menos do que o valor determinado por uma jornada de 40 horas semanais, ou seja, R$ 1.451 para os profissionais do magistério de nível médio, acrescido conforme a orientação do FNDE, de 25% a 30% para os profissionais de nível superior. Com isso, o percentual de 20% apresentado no projeto de lei 01/2012 fere o percentual concedido pelo governo federal, que foi de 22,22%, ou seja, percentual abaixo do fixado pelo governo federal, portanto, ilegal por contrariar o que dispõe a Lei Federal 11.738 de 2008. Quanto ao estender o reajuste proposto no projeto de lei aos servidores do Poder Legislativo, fere o princípio da autonomia e da iniciativa privada, já que a matéria de iniciativa do Poder Executivo não pode estender ao Poder Legislativo,
dada a competência privada em cada caso, que nesse último cabe à mesa diretora da Câmara iniciar o processo legislativo quanto à criação, extinção, sua remuneração e fixação dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Inciso 3º, quanto ao voto. Quanto ao exposto, é conveniente apresentar as seguintes emendas visando corrigir os vícios relatados. Artigo 1º. Fica concedido reajuste nos vencimentos dos servidores públicos do município na forma e nos percentuais estabelecidos neste artigo. Inciso 1. Os servidores com vencimentos até o valor de R$ 585 serão fixados no valor de R$ 622. Inciso 2. Os servidores com vencimentos a partir do valor 585,01 terão reajuste de 6,5%. De 6 inteiro e 0,5%. Inciso 3. Os professores efetivos do município terão aumento de 20% para a cobertura do reajuste determinado pelo governo federal para elevação do piso nacional dos professores, com jornada de 40 horas semanais, conforme determina a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Parágrafo 1º. Os reajustes concedidos nos incisos 1 e 3 deste artigo serão retroativos a 1º de janeiro de 2012. Parágrafo 2º. O reajuste concedido no inciso 1, na faixa de remuneração descrita e no inciso 2 deste artigo, é extensivo aos inativos, pensionistas e servidores contratados do município. Artigo 2º. O prefeito municipal, mediante decreto, atualizará os valores das tabelas de remuneração dos servidores públicos municipais na forma do que dispõe esta lei. É o parecer, é o voto. Sala de reuniões, Valdina Batista do Nascimento, aos 19 dias do mês de março de 2012. Relatores: Rosimônica Duque Ramos, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Carlos Alberto Jorge Leite, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Claudemir Alves Nogueira, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Carlos Alberto Jorge Leite, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Manuel Pinheiro de Andrade, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. E Francisco Alves de Araújo, membro da Comissão de Orçamento e Serviço Público. Feita a leitura, senhor presidente. Coloco em discussão os referidos pareceres. Em votação. Verificando que todos os vereadores foram favoráveis, declaro os referidos pareceres aprovados. E coloco em única discussão o projeto de lei número 001/2012, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos prestigiam. Senhor presidente, como está no parecer, nós, só para deixar claro, esclarecer, porque o parecer é um parecer técnico, a respeito do reajuste, é importante a gente esclarecer alguns pontos. Primeiro, a questão da urgência do projeto, né? Nós não tivemos a oportunidade de estar comparecendo lá na Gleba Nova Esperança, na oportunidade da reinauguração da escola, mas, ao que tudo indica, foi anunciado lá, se eu estiver errado, que os vereadores me corrijam, um reajuste de 20% para os professores. Não é isso? Há quantos dias atrás? Né? Então, já deveria esse projeto ter vindo para a Câmara com bastante antecedência, até mesmo porque para a gente poder estar discutindo com mais tempo, né? Outro fato é o seguinte: a nós, vereadores, isso é a título de esclarecimento, não cabe
a gente legislar sobre matéria de interesse financeiro. Interferir no índice. Se o prefeito mandar, igual ele mandou, 20% para o magistério, a gente querer elevar esse índice para 34%, como seria o certo, né? A gente pode fazer alguns ajustes de ordem legal, como foi sugerido no parecer. Então é o seguinte, e outro fato que a gente tem que esclarecer é a respeito de quem vai receber retroativo a janeiro. Não sei se ficou bem claro para quem está nos ouvindo. Quem recebe salário mínimo vai receber retroativo a janeiro, e os professores vão receber retroativo a janeiro. Quem é intermediário, quem não é do magistério, né, e recebe acima do salário mínimo, vai receber a partir de agora, né? Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas, né? Alguns vão receber a partir de janeiro e outros não. É isso? Outro fato, reajuste diferenciado. Era isso que a gente sempre pediu, era um compromisso do prefeito, antes mesmo de assumir o cargo de prefeito, de tomar posse, ele esteve reunido com os vereadores e fez uma promessa de que durante o seu mandato ele iria estar revendo as tabelas, iria estar valorizando aqueles servidores, no caso de motor, e foi até citado, né? Dentre alguns, ele citou os motoristas de ambulância, os pedreiros, os pintores, né, motorista de ônibus, que ele iria rever isso aí, iria fazer um estudo no estado de Mato Grosso do Sul, ou talvez na região, e para que a JTI se adequasse a isso, né? Esse foi um compromisso dele que não foi cumprido. Esse é o último reajuste desse mandato. Então, não cumpriu com o que ficou acordado com a Câmara de Vereadores. Se eu estiver errado, que os vereadores me corrijam, não é? Um dos vereadores que também sempre cobrou isso foi o vereador Tiquinho. De rever isso. A questão do magistério, que foi assunto nosso, né, de reuniões passadas, e a gente falava que o reajuste teria que ser na ordem de 34%. O prefeito deu 20%, está faltando 14%. Eu não fiz o levantamento de quantos professores tem na rede municipal de ensino, mas eu acho que não passa de 40. Suponhamos que seja 40 servidores. Para ele pagar o piso nacional, o que determina a lei, que ele não está pagando, mesmo o reajuste ele não está pagando. Tá? É uma inverdade dizer que está pagando, que a gente prova e está claro que não paga. Para ele pagar o piso, olha só, se fosse 40 professores, o que ele deveria pagar? A diferença é de R$ 114,45. Se fosse 40 professores, se você multiplicar esse valor por 40 cargos, daria R$ 4.578. Pouco dinheiro para a prefeitura, né? E isso é o seguinte, se nós analisarmos que chegou um projeto também criando mais 2 cargos, né, dentre tantos que tem, que esse plano de cargos e carreira foi votado na gestão passada, mas adequado para essa administração, né? Então, dinheiro, recurso existe, né? Se são projeto de educação especial, se é projeto do EJA, né, projeto pode haver um processo seletivo e haver a contratação. Então, não é coerente por parte do Executivo, está criando o cargo e dando esse reajuste. Nós somos favoráveis ao reajuste, porque não tem nem como ser contra o reajuste, mas não da maneira como está sendo colocado. E é uma inverdade dizer que vai pagar o piso, porque não vai. Infelizmente, JTI não vai entrar entre o hall dos 13 municípios que pagam o piso no estado de Mato Grosso do Sul. Coloco em única votação. Verificando que todos os vereadores foram favoráveis, declaro aprovado o projeto de lei número 001/2012,
de autoria do Executivo Municipal que concede reajuste aos servidores públicos municipais na forma que menciona e dá outras providências.